Olá, Marie Batiá. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre o livro de Gálatas, né? A carta de Paulo aos Gálatas, que nós fizemos já dois estudos na forma de live que nós gravamos no Instagram, um falando sobre o contexto da carta de Gálatas, né? Que está lá em Atos 15, que é aqueles da Galácia, os judaizantes, que queriam que os da Galácia fossem circuncidados, senão eles não seriam salvos. E nós comentamos então que havia esse contexto e que a carta aos Gálatas seria, na verdade, uma segunda carta aos Gálatas, já que do Concílio de Jerusalém foi redigida uma carta com a decisão, com a sentença de decisão, né, que os gentios que estivessem se achegando ao Evangelho, às boas novas, né, deles fosse requerido quatro coisas inicialmente, quatro coisas que romperiam com o paganismo na vida deles, que a porneia, o alimento sufocado, o sangue e o alimento oferecido a ídolos. Todas as quatro coisas, pecados no corpo, que Paulo lá em 1 Coríntios 6, ele diz assim, olha, todo pecado fora do corpo, ele é mau, mas o que é no corpo é pior. Por quê? Porque o corpo é para ser o templo do Espírito Santo de Deus, e ele não habita em templos impuros, imundos, com pecado. Então, é uma condição sine qua non para que o Espírito ele continue a guiar aquela vida que está se achegando ao Evangelho. E a justificativa depois da decisão das quatro coisas estava lá no versículo 21 de Atos 15. Porque Moisés tem quem o ensine nas sinagogas em todas as cidades nos sábados, nos shabás. Então, o resto eles aprenderiam conforme eles fossem caminhando no congregar aos shabás. Então essa foi a conclusão do Concílio de Jerusalém, que seria a primeira carta aos Gálatas. E isso explica o tom de Paulo aqui na carta, como nós também falamos na nossa última live. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho do capítulo 2 para o capítulo 3, né? E que aqui a gente tem alguns versículos também que são difíceis de entender se não se tem em mente aqui a Bíblia de Paulo, as escrituras que eram a Bíblia de Paulo, que é o Antigo Testamento, que era também a única Bíblia que Yeshua e os seus apóstolos tinham. Se vocês forem ler lá em Lucas 24, quando Yeshua está caminhando com aqueles discípulos no caminho de Emaús, ele vai explicando em Moisés e nos profetas e nos salmos, tudo aquilo que eles vinham vivenciando. Então, a gente precisa entender a carta de Paulo de acordo com as escrituras que Paulo tinha, porque essa era a referência dele, esse era o ensino, né? E a carta aos Gálatas parece trazer muita coisa difícil, diferente, que é usada de uma forma distorcida, quando ela é entendida em desacordo com o Antigo Testamento. Por quê? Porque Paulo, ele o tempo todo ele ensinou que, por exemplo, toda a escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, para corrigir na justiça. Ele escreve isso na carta a Timóteo. Toda a escritura, toda, né? Então não poderia estar excluindo o Antigo Testamento. O que ocorre é que não existia Novo Testamento sistematizado, não era Paulo naquela época do primeiro século, não era considerado escritura, né? E as cartas de Paulo eram redigidas para abordar questões particulares, específicas, que estavam ocorrendo nas congregações que eram endereçadas, a quem ele endereçava essas questões. E na carta aos Gálatas as obras da lei. E assim, é importante que a gente perceba que o termo obra da lei é um termo que só ocorre em Paulo, não ocorre em nenhum outro lugar, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, em outro autor. É um termo que só Paulo usa.
Então a gente não tem, digamos assim, um conceito que a gente chama de interpretação autêntica desse termo, que é quando a Bíblia ela define e conceitua o termo. Mas nós temos no próprio Paulo esse entendimento. Porque quando ele diz que ninguém é justificado pelas obras da lei, e depois, em algumas passagens, ele diz assim, é como se você quisesse auto-justificar por aquilo que você faz, que é a circuncisão. No caso dos Gálatas, era o tempo todo a circuncisão do prepúcio. E a circuncisão do prepúcio era, digamos assim, a aliança física do povo de Deus. E era uma coisa muito importante para os judeus naquela época, porque até para comer Páscoa precisava ser circuncidado, mesmo que fosse estrangeiro, né? Então era uma coisa, e eles naquela época, eles faziam aquilo que se chama prosélito. O prosélito era aquele que aceitava ter essa circuncisão física sobre si, e na hora que ele aceitava a circuncisão física, o judeu já considerava ele, bom, agora você tem a aliança, você tem a identidade, a carteira de identidade de um judeu, então você é um judeu. E aí meio que Paulo, ele vai entre o capítulo 2 e o capítulo 3 da carta aos Gálatas, Paulo cita Abraão 8 vezes. 8 vezes. Por que ele cita Abraão 8 vezes? Para tentar mostrar para os Gálatas que Abraão, ele foi salvo pela fé obediente. Ele escutou uma palavra, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão fez o quê? Ele ouviu e creu na mente dele? Não, ele foi, ele saiu, ele obedeceu. E essa foi a fé de Abraão. E só isso foi Gênesis 12, Bereshit 12. E no capítulo 17, então, Deus ordena a circuncisão a Abraão. Só no capítulo 17. Então ele creu, ele foi salvo, ele recebeu a promessa de uma herança, de uma descendência numerosa, de uma semente, e essa semente é uma alusão ao Messias que viria redimir, resgatar, proteger o povo do juízo, da destruição, né, que virá, a ira do Cordeiro, Apocalipse 6,16. Então, ele foi salvo sem a circuncisão. Então, como assim que agora vocês acham que alguém precisa de circuncisão para ser salvo? Se Abraão, ele foi salvo sem circuncisão. E aí, Paulo, ele argumenta usando Abraão, porque em Abraão é possível que cada um de nós enxerguemos isso, que não é uma justiça própria, que é Deus que chama, convida, e a pessoa recebe, aceita e age nessa aceitação, né? Você confia em quem te deu a palavra ao ponto de obedecer, de ir, não para que você mereça algo, mas porque a tua confiança, que é também uma fidelidade, te moveu a isso. Por exemplo, se você tem um trem que sai às 3 horas da madrugada e você crê que o trem vai sair a essa hora, você vai colocar um despertador, vai acordar com antecedência, e você quer pegar esse trem, obviamente, né? Vai acordar com antecedência, vai se preparar, se aprontar, vai sair de casa para estar o quê? Na estação antes das 3 da manhã. Por quê? Porque você crê que o trem vai passar às 3 da manhã. Mas se você não for, se você não levantar, você quer pegar o trem, mas se você diz, não, eu acredito, o trem vai estar lá, mas você não faz nada, na verdade, isso, biblicamente, não é uma fé. A fé bíblica é aquela em que você realmente entende que aquilo é real o suficiente para fazer você se movimentar, se posicionar, agir em relação àquilo que você diz que crê, que foi exatamente o que Abraão fez, né? Ele creu e por isso ele saiu, ele foi.
né? Ele obedeceu. Conquanto ele tenha inicialmente ido com o pai, que não era para ir, parou ali na primeira parada e ficou um tempo, aí o pai morre, e aí ele sai de novo, finalmente, levando Ló, que trouxe luta, não era para ele ir com a parentela dele, mas Deus, ele suporta, digamos assim, as nossas fraquezas, né, dentro disso, e isso teria sido uma fraqueza de Abraão, mas mesmo assim, ele foi obediente, ele creu, e isso foi imputado a ele como justiça. Então a justiça de Deus, ela é imputada, ela é dada, ela é presente, é um convite que você aceita, e essa aceitação ela é refletida a partir do que você faz com aquilo que você ouviu. Como que você vive a partir do momento em que você diz que crê, por exemplo, no Salvador, no Messias, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você vive de acordo com a palavra de Deus, que é o caminho de vida, que é a árvore de vida? Então você crê. Você não vive, você não tem a expectativa de que essas promessas sejam reais, que o Messias veio uma vez e vai voltar agora como justo juiz, né? No cavalo branco, olhos como chama de fogo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua coxa está escrito. Então, se você crê nisso e vive a sua vida nessa expectativa, mas não só esperando a parte que Deus vai fazer, mas aquela parte que incumbe a cada um de nós, que Ele nos chama a fazer, o que é isso? João 14, 15, 21, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, vocês andam em obediência. E aqui a gente precisa pontuar uma coisa que é bem assim, relevante, que na mentalidade greco-romana, os deuses eles estavam fora do mundo e da realidade do povo grego. Eles estavam lá naquele panteão, o deus Júpiter, o deus Apolo, qualquer um daqueles, né? Eles estavam fora. Então a vida daqueles deuses não tinha propriamente uma implicação muito fina, afinada na vida das pessoas. Só de vez em quando faltava alguma coisa para eles, por exemplo, chuva para colheita, qualquer coisa assim, aí eles se lembravam, vai ver que os deuses estão tristes, vamos fazer algo. E aí eles faziam ofertas, faziam sacrifícios, se prostituíam, enfim, a prostituição cultural que eu estou me referindo, que era própria do paganismo, do mundo pagão, e porque eles pensavam, os deuses não devem estar contentes, vamos fazer aqui um sexo para eles fazerem sexo lá, ficarem mais contentes e nos darem as coisas boas, por exemplo. Então havia toda essa mentalidade dentro desse paganismo, só que na mentalidade hebraica que as escrituras, a Torá traz para a gente, nos mostra, nessa mentalidade Deus, o Criador do universo, ele não está longe fora, ele tabernacula, ele vem e ele está no meio, ele se diz Pai, ele é um Deus de relacionamento, e isso é totalmente diferente, radicalmente diferente de toda a religiosidade que havia no mundo pagão, né? Havia o Deus Sol, o Deus Lua, e aqui você tem o Deus que criou o Sol, o Deus que criou a Lua, o Deus que não só é todo poderoso sobre todos aqueles outros deusezinhos com D minúsculo do paganismo, mas ele quer um relacionamento, ele quer nos fazer filhos. E aí, para ter relacionamento, ele nos deu uma palavra, a árvore da vida. Por quê? E aqui em Gálatas, eu estou fazendo algumas coisas que parecem digressão, já que eu não estou pontuando ainda os versículos específicos que nós vamos tratar, mas eu acho que isso é importante para a gente entender aqui Gálatas. O que acontece? Quando Adão e Eva pecam, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não era o conhecimento do bem e o conhecimento do mal, era uma árvore sincrética, é a árvore do engano, que parece bem, mas é mal, e aquela disciplina que é coisas boas, que parecem mais, porque nos dá preguiça de ser disciplinado, de se autorrestringir, mas geram vida, são boas.
E essa coisa misturada, que Deus, as coisas do Criador, elas não são misturadas, elas são especificadas. E assim, em Provérbios 3,18 diz que a Torá é a árvore da vida. Por que a árvore da vida? Porque aqui nós temos o bem e o mal, de acordo com o Criador, o que ele chama de bem e o que ele chama de mal, para que nós não sejamos enganados, para que nós não nos confundamos, porque aquilo que nós mesmos, na nossa mente, queremos ou preferimos chamar de bem, de mal, isso gera morte. Tem um versículo que diz: há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao cabo deles dá em morte. Eles não são caminhos de vida, não são bons. E aí essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a coisa mista, a coisa do engano, aquilo que cada um pode escolher e preferir para si, né? Então, quando Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala de Abraão e ele vai falar que a Torá foi dada por causa da transgressão. Que transgressão é essa? A transgressão de Adão e Eva. Adão e Eva. Porque antes eles tinham apenas uma lei, digamos assim, um ensinamento. Olha, de todas as árvores vocês podem comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aqui, essa árvore mista aqui, dessa vocês não vão comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E eles não respeitaram e transgrediram. E aí, por causa dessa transgressão do pecado e a separação, Deus então precisou dar ao homem a Torá, a regra clara do que é bem e o que é o mal, para que ninguém seja enganado sem ter como se socorrer, digamos assim, porque a gente precisa saber o que Deus chama de bem e justo e certo e o que Deus chama de mal e errado. E a Torá, ela é eterna, ela restaura a alma, ela é perfeita. Salmo 19:7, Salmo 119 inteiro. Então, e Paulo diz isso, Romanos 3:31, né? Ele diz isso. Então, a Torá, que foi acrescentada por causa da transgressão, não é a transgressão do povo de Israel, dos israelitas, é a transgressão de Adão e Eva, lá no paraíso. E a Torá, ela é a árvore da vida, porque ela ensina o bem e o mal sem engano, sem mistura, sem aquilo que é mal, mas parece bom, não é, sem aquilo que é bom, mas é mal, enfim, não, sem mistura. Aliás, nesses dias nós somos chamados a dizer que nós não podemos chamar o bem de mal e o mal de bem, e nem o doce de amargo e o amargo doce. Nós precisamos discernir. E como que nós vamos discernir? Pela palavra de Deus, pelas escrituras. Então, assim, nós precisamos entender o que Paulo dominava muito bem, mas nós, fora daquela cultura, daquela época, e que na maior parte das vezes nós não dominamos nem a Torá de Moisés. Só que Jesus fala em João 5,46, olha, se vocês conhecessem Moisés, vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Examinar as escrituras, são elas que de mim testificam. João 7,16, olha, eu não ensino a minha doutrina, eu ensino a doutrina do Pai. Essa é a minha doutrina, eu não tenho uma doutrina particular. Então, a gente vê o tempo todo isso sendo ensinado. Então, nós precisamos entender e dominar a Torá, saber dividir e manejar a palavra da verdade, como Paulo falou a Timóteo, aconselhou a Timóteo, para não termos do que nos envergonhar. E aí, eu vou pontuar aqui, vamos ler alguns versículos, que são os versículos mais famosamente complexos de se entender, para ver o que nós podemos destrinchar. Gálatas 2:16, vamos lá. Sabendo, contudo, vou começar no 15 para a frase não ficar no meio. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
o que são as obras da lei? É a autojustificação, é você achar que tem alguma coisa que você pode fazer para, então, ser justificado por Deus. Merecer essa barra limpa, a anulação da sentença de morte, que é o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, nós não temos nada que possamos fazer para merecer esse presente que o sangue de Jesus, ele nos propicia. A salvação é pela graça mediante a fé. Efésios 2:8, né? Para que ninguém se vanglorie. Então, quando eles estavam querendo dizer, sem circuncisão vocês não podem ser salvos, isso aí é uma inverdade à luz das Escrituras, à luz da Torá. Isso não está na Torá, não é bíblico. Como também é um engano, é um outro evangelho, é o evangelho da autojustificação, né? E isso está errado. Então é isso que Paulo está tentando mostrar para eles, que ninguém se autojustifica. Porque se eles tentarem se autojustificar, eles tornam Cristo sem valor nenhum. Eles desfazem a obra do Salvador, que é esse presente, porque Deus nos amou primeiro, e o sacrifício do filho, como Abraão foi sacrificar Isaac, não porque ele era um pai mau, porque ele foi o primeiro a crer na ressurreição, porque ele sabia que se ele não podendo ter filho, sendo ele velho, estéril, e a mulher dele também, já avançada em idade, sem poder ter filho, Deus deu um filho e prometeu uma descendência numerosa, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ele jamais duvidaria que, se Deus pediu o filho dele, é porque ele veria uma glória ainda maior. Ele veria aquele Isaac ressuscitado dentre os mortos. E isso é maravilhoso, porque isso é um fractal, uma imagem, um desenho do nosso Salvador, do projeto do Pai, que o tempo todo ele apresenta para a gente, né? Esse presente, essa história de amor, esse projeto, né? Nas suas Escrituras. Então, você querer anular isso, esse dom gratuito de Deus, que é o amor de Deus por nós, é essa entrega do Filho dele, né? O nosso amor por Deus é a nossa obediência e a nossa fidelidade. Esse é o nosso amor, é a resposta, é a real aceitação do presente. É o que mostra que nós de fato temos fé, é como vivemos. E aí, Gálatas 2:17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, formos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que acontece é o seguinte, ele fala assim, olha, o salário do pecado é a morte. E para a gente, por mais que a gente se empenhe em ser perfeito, em ter uma obediência perfeita, nós não conseguimos, não há nenhum que não peque, seja absolutamente perfeito. Mas isso não quer dizer, biblicamente, que nós não precisemos nos esforçar. Nós vamos fazer o nosso melhor. E se acidentalmente cairmos, nós temos advogado e o próprio Criador, o próprio Jesus, ele nos salva e ele nos socorre, e ele nos perdoa e ele nos levanta. Só que não podemos ser hipócritas, não podemos viver em pecado e achar que então, por quê? Porque de Deus não se zomba, né? E Hebreus 6:4 diz, se você ficar vivendo em pecado, não resta mais sacrifício para você. Você, na verdade, é como a porca que volta lavada, que volta ao lamaçal, né? Como o cachorro que volta ao seu próprio vômito, que vai revirar na lama de novo, uma vez limpo, né? Então, aqui, o que acontece? O pecado, eu me constituo transgressor, porque se eu recebi, Cristo morreu, eu fui perdoado para passar a viver em obediência. Mas se eu não vivo em obediência, o sacrifício de Cristo não está, do Messias, não está me cobrindo. Vou continuar a ler aqui para a gente. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Por que mediante a própria lei?
Por quê? Porque a Torá, ela define o que é pecado. 1 João 3,4, né? O pecado é a transgressão da lei. Então, quando eu escolho a obediência, eu morro para minha natureza pecaminosa, é um novo nascimento. Eu escolho a obediência, viver como um filho de Deus, digno dele, né? Buscando obedecer ao máximo. Porque Jesus, ele não foi irônico quando ele diz, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele não foi irônico. E isso foi dito a Abraão também. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? Então, nós temos isso, esse é um ensino escritural. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E aqui a gente não pode misturar e confundir. Quem que morreu? Foi a lei que morreu ou foi o pecador que morreu? Ou deveria ter morrido? Foi o pecador, eu morri, né? Então, essa coisa de que a lei foi cravada na cruz, que a lei morreu, foi anulada, a lei é o que nos dá a segurança de que o que ela chama de certo é certo, o que ela chama de errado é errado. E assim, a gente tem no meio do cristianismo hoje, por exemplo, poucos ousam discutir que o adultério é pecado, e tá, né, que está lá em Levítico, em Deuteronômio, que também a homossexualidade, segundo a Bíblia, também é pecado, né? Poucos ousam duvidar, e isso tem até uma lista elencada em Gálatas 5, né? Porque não herdarão o reino, e está lá em Apocalipse também, os que não herdarão o reino, feiticeiros, adúlteros, mentirosos, fornicadores. Então todos esses são pecados. E como que a gente sabe que isso é pecado? Porque está lá na Torá, está definido na Torá. E aí, esse é o conceito de pecado, 1 João 3,4. Então, essa é a nossa segurança, digamos assim. E aí, quando Paulo usa Abraão, e Abraão é muito antes de Moisés, né? 430 anos antes de Moisés, porque a Torá, ela foi dada por escrito para Moisés. Só que o que a gente vê nas escrituras é que a Torá é eterna. Ela foi, digamos assim, dada por escrito para Moisés, mas se nós formos lá em Gênesis 26, capítulo 26, verso 5 e 6, eu vou ler para vocês o que diz. Diz assim, verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha Torá. Então Abraão guardou tudo. Já existia a Torá de Moisés? Não, a Torá de Moisés não existia. E o que Abraão guardou? A Torá de Deus perfeita e eterna, porque ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a gente precisa perceber, e a gente vê também, por exemplo, em Lucas 1,6, que diz lá dos pais de João Batista, né? Zacarias e Isabel, que é Elishba, né? em hebraico, eles eram, olha só o que diz, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Como assim? Como que eles podiam ser justos e irrepreensíveis? Eles eram obedientes à palavra de Deus, eles obedeciam à Torá, né? Aquilo que a Torá chama de bom era o que eles faziam, aquilo que a Torá chama de errado e pecado, eles não faziam, não praticavam, se abstinham. Então, isso é ser justo e perfeito, e nada mudou, né? Então, aqui quem morre, na carta aos Gálatas, é o pecador tem que morrer, é ele que morre, né? E aí a gente tem aqui, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, pela fidelidade no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Claro, por quê? Porque
a nossa justificação, ela é primeiro um presente imerecido, ela é graça, ela é presente. Então, não é por nada que eu faça, não é mediante a obra da lei, nenhuma obra da lei, e não é mediante uma circuncisão física, eu me tornar judeu fisicamente, porque o prosélito, ele era considerado fisicamente judeu, um judeu, né? Então, é isso que Paulo está buscando ensinar aqui. E aí ele começa o capítulo 3 da carta aos Gálatas, dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, os gentios que estavam se achegando, né, eles tinham recebido uma circuncisão sem mãos, que é a circuncisão do coração, sendo que vocês, no Antigo Testamento, saibam que muito mais vezes é falado na Torá de Moisés, nos profetas, sobre a circuncisão do coração do que a circuncisão física, na carne, do prepúcio. É muito mais. Por quê? Porque o projeto de Deus sempre foi a circuncisão do coração. Porque o coração circuncidado quer dizer que você deseja obedecer, que você entende que Deus é um Criador bom, que Ele te chama para perto, para ser filho, para te levar por caminhos de vida, para te abençoar, para te guardar, para te fazer bem. Então, quem é circuncidado no coração entende isso e obedece mediante esse entendimento. Não porque eu vou merecer algo, porque eu faço. Não, porque o reino de Deus, quando Yeshua veio, ele disse, é chegado, está aqui, na frente de vocês. Então, a Torá, ela não ensina que a nossa recompensa vai ser simplesmente ser removido dessa vida para um outro mundo, no céu, com asinha. Não, o reino de Deus é aqui agora. A lei do reino de Deus é a palavra de Deus. E o rei que deve reinar sobre as nossas vidas é o próprio Criador e o seu Filho no trono com ele. Então, é entender isso que deve fazer com que nós entendamos que a Torá é como se fosse um contrato de casamento também. E quando Moisés, as pessoas juram ali em Êxodo 19, e juram 3 vezes, faremos e obedeceremos tudo aquilo que Moisés leu e falou, que era aquela primeira aliança que foi quebrada com bezerro de ouro. Essa primeira aliança era o sacerdócio de todas as pessoas, né? O primogênito deveria ser sacerdote, era o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, como Shem foi o sacerdote da família de Noé, como depois Isaac, né? Pela família de Abraão, enfim, esse sacerdócio, que depois, quando veio para as 12 tribos, caiu sobre Levi. Por quê? Por causa do bezerro de ouro, porque eles quebraram a aliança com o bezerro de ouro. E você colocar o sangue sobre as pessoas, dentro, os estudiosos da Torá, eles dizem assim, olha, é uma ketubá, que é um contrato de casamento, essa aqui são as regras. Você quer ser minha esposa, minha noiva? Esse aqui é o nosso contrato nupcial. Viva assim, que você vai ser digna de ser minha esposa. E o sangue é aquela aliança. Uma mulher virgem, quando ela tem um relacionamento sexual com seu marido pela primeira vez, ali existe um sangue, né? E representa esse sangue também, esse sangue que Moisés asperge 7 vezes. Então, a gente tem aqui uma bela história de amor na Torá o tempo todo. E o que acontece? Quando Jesus vem para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele vem aproximar aquele povo que tinha sido divorciado, a casa de Israel. Jeremias 3:8. Eles pecaram tanto, se misturaram, foram divorciados. Então, Jesus, ele teve que morrer para poder voltar a se aliançar com esse povo via casamento, né? A noiva, como a gente sabe. E o que acontece? E eles foram, então, batizados primeiro com o Espírito Santo para a circuncisão do coração, que lá em Gálatas, em Colossenses, Paulo diz,
olha, vocês foram circuncidados com a circuncisão do coração feita sem mãos. Foi o próprio Rua que circuncidou o coração de vocês para obedecer. Agora, não deixa vocês irem para esse outro evangelho, essa falsa doutrina, que vocês precisam fazer alguma coisa para merecer essa salvação. Não, isso já é presente. Agora, andem em obediência para mostrar que vocês entenderam que realmente vocês são circuncidados no coração. Então, eles receberam o Espírito não por algo, obra da lei, que eles fizessem por merecer, mas pela pregação da emuná, da fé, né? Então, vocês são insensatos. Ele está falando que os Gálatas estavam sendo insensatos se eles estivessem se tornando prosélitos, se deixando circuncidar para a salvação, porque isso é outro evangelho. Isso não é as boas novas que Jesus veio pregar, que Yeshua veio pregar. Então, terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma pergunta retórica. É claro que é o Espírito Santo de Deus que conduz a toda a verdade e a justiça e ao juízo, né? Ele convence do pecado. A Torá, ela, na verdade, ela é o nosso guia. Ela aponta o que é pecado e o que é justiça, para que a gente ande nisso. Mas ela não nos salva. Ela trouxe o apontamento do Messias. Ela tem a profecia. Sem Torá, a gente não poderia reconhecer que Yeshua era de fato o Messias, né? E aqui a gente tem, a partir do verso 6, né, é que Paulo vai começar a falar de Abraão, e eu falei para vocês que nesse capítulo ele fala muitas vezes de Abraão. Ele fala aqui 8 vezes de Abraão. É o caso de que Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, Abraão, ele creu primeiro, ele foi circuncidado no coração primeiro. E vocês não são diferentes. Primeiro a circuncisão do coração e depois, porque em Romanos, na carta aos Romanos, Paulo diz assim, judeu não é quem é meramente exterior, é aquele que é interiormente, aquele que é circuncidado no coração. Então, nem porque vocês, judeus, né, no caso ele estava falando para a casa de Judá, porque ele também era um judeu. A casa de Judá é Judá e Benjamim. Paulo era benjamita e ele, portanto, era da casa de Judá, ele era um judeu. Porque quem o é exteriormente. Então, olha, você ser circuncidado no prepúcio não te faz um verdadeiro judeu. O verdadeiro filho de Abraão é aquele circuncidado no coração, como Abraão foi, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então é isso. Agora, 3:10, todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que está escrito no livro da lei para praticá-las. Que maldição é essa? Que maldição é essa? Essa é a maldição, lá está em Deuteronômio 11, Deuteronômio 26, 27, 28, a bênção e a maldição. A bênção traz obediência, a obediência, aqueles preceitos, traz a bênção. E a maldição, aquilo que é a desobediência, olha, se vocês fizerem tudo errado, vocês vão herdar a maldição. Então, a Torá explicitando qual é o caminho de bênção e vida, qual é o caminho de morte e maldição. Deuteronômio 30 também está repetido. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Então, o livro da lei, ele contém bênçãos e maldições, que é o certo e o errado. O certo e o justo trazem bênçãos, você viver e obedecer. O errado e o injusto e aquilo que não traz maldição. E você, estando debaixo do pecado, o salário do pecado é a morte. Essa é a maldição da Torá. É você herdar a morte como recompensa daquele caminho que você escolheu, quando você escolhe o caminho errado, né? Essa é a maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por quê?
Porque aquele salário do pecado que era a morte, que nós merecemos, ele sendo justo, ele nos substituiu na punição para satisfazer a justiça de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, ela não muda. Então, Jesus, ele satisfez a justiça de Deus, se ofertando como substituição. Aquele cordeiro era a sombra desse sacrifício, o sangue inocente pelo sangue culpado, como uma troca, como se fosse uma fiança. Nós, sendo culpados, fomos inocentados, não pelo nosso próprio crédito, e não propriamente inocentados de tudo, porque na Bíblia diz que nós colheremos o fruto, o resultado das nossas ações, digamos assim, aqui, né? Porque planta, colhe, mas esse prêmio, esse salário do pecado como morte, não, se nós de fato recebermos o presente que Jesus nos oferece. Então, precisamos receber, né? E maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então a gente está vendo que a maldição não é a Torá. A lei de Deus não é maldição. A maldição, Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar porque ele levou sobre ele os nossos pecados. A sentença que nós merecíamos foi colocada sobre ele. E ser pendurado no madeiro também é definido nas Escrituras como maldição. E ele foi pendurado no madeiro, que é uma sentença que nós merecíamos. E ele não, porque ele viveu sem pecado, né? E aqui, verso 15, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez retificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém a um só, ao seu descendente, que é Cristo. E aqui, Paulo está fazendo uma alusão à semente. Aqui a palavra descendente na Bíblia é sempre a semente de mulher, Gênesis 3,15, a primeira promessa do Messias, lá em Gênesis 3,15. E é esse descendente que ele está apontando, ó, esse que veio, esse Jesus, esse Yeshua, aqui que era prometido, ele é o descendente de Abraão, a quem foi dada a promessa, e é nele que nós seremos salvos e abençoados, por ele, né? E havia essa aliança, e essa aliança foi confirmada, né? E essa é a herança, né? A herança, a promessa dada a Abraão, a herança dada a Abraão, que é através do descendente, né? E aqui que a gente chega, né, em Gálatas 3,19, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgado por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, a Torá foi acrescentada por causa das transgressões, mas não as transgressões propriamente só depois, a partir de Moisés. Não, desde o Éden. A Torá foi dada desde o Éden, como nós começamos falando aqui nessa nossa live, nesse nosso estudo, né? Então, para que não houvesse mais essa mistura, essa confusão, esse engano de certo misturado com errado, que vem da própria mente humana, que é a fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem e o mal, como o ser humano prefere chamar. É essa mistura. Há coisas que parecem boas, mas são ruins e dão morte, né? E a árvore da vida não tem mistura. O bom é bom, o certo é certo, o errado é errado. E não tem meio termo. E nós vamos parar aqui hoje, porque eu creio que já tem bastante conteúdo e nós precisamos, então, digerir isso tudo, reler, leiam as suas Bíblias, é lá que a gente tem o caminho de vida, é lá que nós encontramos tudo o que nós precisamos saber. E Paulo, ele baseia o ensino dele nessa escritura, na Torá de Moisés, que é desde Gênesis lá, mas também na Torá de Deus, que inclui os profetas, Salmo, que é o que Jesus expõe no caminho de Emaús para seus discípulos. Então leiam as suas Bíblias, perguntem, lutem com o texto, mas não se contentem com doutrinas humanas, com dogmas, como se tudo então tivesse mudado a partir de Paulo e tão somente de Paulo, né? A partir do Novo Testamento. Na verdade, há uma antiga aliança e uma nova aliança. Não existe, testamento é de morto, né? A aliança são para vivos,
né? E Paulo vai falar isso também. Paulo, ele é douto, ele é complexo, mas nós não podemos nos conformar com aparentes contradições, porque senão Paulo mesmo, em si mesmo, parece se contradizer. Ele parece dizer que a lei acabou, passou, Jesus botou na cruz, e ao mesmo tempo ele diz, não, a lei é boa, é perfeita, é santa, é justa, o mandamento é bom e reto. E aí parece antagônico, né? E ele jura lá em Atos que nunca descumpriu nada da Torá de Moisés, e é verdade. Ele não descumpriu, nós precisamos entender Paulo. Então, por hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês, e eu digo aqui, shalom, e abençoe vocês.